Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? E você? Estamos aqui para mais um Viva Voz. Boa noite aos ouvintes, boa noite a quem nos assiste. Meio de semana, uma semana antes do Natal e Brasília pegando fogo. Isa Staciarini conta pra gente como é que foi a reunião ministerial realizada hoje. O presidente Lula convocou todo mundo. Qual foi o recado, Isa? Pois é, Débora, uma reunião cheia de indiretas ali, principalmente com foco nas eleições do próximo ano. Lula, por exemplo, cobrou que os ministros e os partidos definam em qual lado vão estar nas eleições do ano que vem. Essa fala foi interpretada ali como um recado, especialmente para aqueles partidos do Centrão que integram o primeiro escalão do governo Lula e que ainda não definiram se vão ou não apoiar o presidente no próximo ano. E aí eu cito, por exemplo, o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, além do PSD, do Gilberto Kassab e o MDB. Lula disse que, apesar das pesquisas eleitorais mostrarem ali uma queda na popularidade, o governo termina o ano em uma situação favorável. Disse que 2026 vai ser o ano da verdade e cobrou que os ministros defendam o governo. E em meio ao desgaste com o Congresso, Lula ainda fez ali um jogo de apaziguar a relação com Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Citou a boa relação que tem com os presidentes da Câmara e do Senado, chamou Hugo Mota e Davi Alcolumbre de dois amigos e frisou que rusgas e divergências são normais. Agora, ele pediu apoio dos ministros para conseguirem votos para o indicado ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Jorge Messias. Pediu que os ministros que tenham proximidade com os senadores liguem para os parlamentares, desejando um Feliz Natal e pedindo esse apoio para a indicação do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Débora. Oi, Isa, boa noite, a Vera. Uma coisa que não deu para entender nada, e acho que os nossos ouvintes estão com o mesmo problema, porque está chegando um monte de mensagem aqui, foi essa situação do Celso Sabino, porque ele fez aquilo que o Lula está cobrando dos ministros, que é, olha, eu tô com o Lula, se preciso até sou expulso do partido para mostrar minha lealdade ao Lula. E agora ele sai do Ministério do Turismo e quem volta é um indicado justamente do Rueda, que tinha pedido o desembarque do partido do governo. O que está acontecendo? Difícil entender essa relação, Vera? Esse jogo político, até porque o indicado para a vaga do então, agora ainda ministro, Celso Sabino, foi chancelada pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que durante a madrugada eu apurei que ele chegou a conversar com Davi Alcolumbre para pedir ali a bênção, até porque Alcolumbre é quem manda e desmanda no União Brasil, um cacique dos mais importantes do partido. E aí, ao final dessa reunião, o presidente Lula, já sem transmissão para a imprensa, informou para a equipe que o Celso Sabino estava saindo do governo, lembrando que esse desembarque já era aguardado desde ali, se não me engano, outubro, novembro, antes da COP30, só que Celso Sabino pagou para ver, foi expulso do União Brasil no dia 8 de dezembro, porque não cumpriu a ordem do próprio partido de deixar o governo Lula e, mesmo assim, agora sai do primeiro escalão do governo. O indicado é o Gustavo Damião, filho do Damião Feliciano, deputado. Inclusive, ele integra a base ali de apoio do presidente Lula, é o vice-líder do governo na Câmara. Obrigada, Isa.
Valeu, Isa. Vamos começar por esse assunto? Eu até queria trazer aqui a mensagem de alguns ouvintes. A Luísa. Tô bem confusa. Sai união, entra união. Isso é trágico ou cômico? O Milton diz, isso não é sério, lamentável. Que loucura essa história do União Brasil. Não tá dando para entender mesmo, né, Vera? A única coisa que eu consegui apurar é que o União Brasil ficou muito ali desgostoso com a coisa da indicação do Flávio Bolsonaro, não gostou dessa ideia, acha que isso dificulta a formação de uma chapa de oposição única em torno de um nome da direita e, com isso, não quer fechar mais todas as portas com o governo. Mas isso é insuficiente para explicar um movimento assim tão maluco, um cavalo de pau dessa natureza, Débora. Então, já disparei vários questionamentos a fontes de diversas áreas aí, de todos os lados, e estou tentando ligar os pontos, tentando entender o que está nos bastidores aí dessa negociação. Porque se o Lula quer atrair o União, se acredita que vai ter uma União no palanque, me parece que ele tem uma grande chance de estar comprando um peixe podre e chegar ali em abril, a União falar, ir com Deus, entendeu? Falar, olha, tchau, foi ótimo esse momento que nós passamos juntos, porém, estamos indo com outro candidato. A gente não sabe nem se essa candidatura do Flávio Bolsonaro vai se mostrar sustentável até o final, ou se em algum momento Jair Bolsonaro vai pensar que ele precisa de um nome mais ali palatável a todos para ter chance de vitória e, com isso, uma chance de indulto. Então, tem muita coisa para acontecer, mas o fato é que foi realmente surpreendente, porque o Celso Sabino, bem ou mal, cumpriu aqueles requisitos que o presidente colocou. Olha, para ficar no governo precisa demonstrar lealdade ao presidente, não aos partidos. Ele fez isso, aceitou até se desligar do União Brasil e agora está deixando o cargo mesmo assim. A justificativa oficial ele quer ser candidato ao Senado, precisa de mais tempo para construir uma candidatura ao Senado, mas a gente sabe que é o contrário, que você estar no ministério é que ajuda a alavancar uma candidatura e não sair antes. Então, está ainda difícil de entender, é o tipo de uma apuração que está em desenvolvimento. Se pintar alguma informação aqui ao longo do Viva Voz, a gente atualiza. Pode deixar. E, aliás, o Sabino ia conceder uma coletiva de imprensa agora no final da tarde. Não aconteceu, né, produção? Não aconteceu. Ele também deve trazer alguma explicação, mas talvez uma explicação já acordada. Agora, Vera, sobre a reunião ministerial, né, esse pedido que foi feito pelo presidente Lula. Tava meio assim, tô em cima do palanque fingindo que não tô. Agora tá liberado, tá claro. Hoje mais cedo eu falei com o Sardenberg a esse respeito. Eu falei, o Lula agora deflagrou a campanha. Ele só agora? Realmente não é só agora. Está em campanha há bastante tempo, está no palanque nunca desceu, não chegou a descer, mas agora ele está fazendo essa cobrança, né? Quem está com ele e quem está contra. Ele aproveitou um embalo ali, né? Já estava marcada, mas veio no embalo de boas notícias da pesquisa Quest. O fato de a atuação do governo no tarifaço ter sido bem avaliada, aprovada ali por 71%, os dados que mostram uma melhora, ainda que paulatina, do humor com a economia, o fato de que o presidente se mantém na liderança em todos os cenários de segundo turno. Então, tudo isso embalou um discurso de contar quem é que ele vai poder estar lá na frente. E isso deve determinar quem entra e quem sai, quem fica no governo. A gente já noticiou na semana passada, graças à apuração da sucursal de Brasília do Globo, que é provável a saída do Fernando Haddad antes daquele prazo final de desincompatibilização, com a atribuição inicial de coordenar a campanha do Lula, mas eventualmente podendo assumir uma missão de candidatura. Então, isso tudo vai começar a se desenhar mais claramente a partir de janeiro, fevereiro, e deverá haver uma reforma ministerial que pode ser feita de uma vez ou aos poucos, para que a gente saiba quem serão os candidatos que vão sair e quem vai ficar. Mas da parte do Lula fica muito evidente que ele vai fazer esse discurso de que o governo atuou para reduzir desigualdades, atuou em benefício dos mais pobres. Ele fala sobre como a polarização atrapalha a avaliação de qualquer governo, porque sempre parece que você tem metade do eleitorado contra, mas que quando chega mais perto da campanha,
e as ações, as iniciativas, as realizações do governo forem mostradas, ele imagina que vai melhorar esse balanço entre quem aprova e rejeita e, portanto, suas chances de ser reeleito. Muito bem, ontem a gente estava achando que o PL da dosimetria poderia ficar para o ano que vem, esfriar, mas aí também teve outro cavalo de pau. Samantha Klein traz mais informações. Oi, Samantha. Oi, Débora e Vera. Olha, o projeto, inclusive, já está na discussão no plenário do Senado. O que já ocorreu? A urgência já foi aprovada, o PL da dosimetria, e a discussão do texto começou. O presidente Davi Alcolumbre também definiu que a votação será simbólica. A proposta reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro e deverá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, na CCJ, o parecer do senador Esperidião Amin foi aprovado por 17 votos favoráveis e 7 contrários. Isso com um acordo do governo para avançar no Senado com o pacote econômico que justamente vai contribuir para viabilizar o orçamento do ano que vem. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, chegou a afirmar que fez um acordo de procedimento para permitir o avanço da tramitação do texto. Disse, inclusive, que assumia a responsabilidade pela articulação, e a manifestação dele ocorreu após a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, negar qualquer negociação envolvendo a dosimetria. Jacques Wagner negou qualquer troca de apoio político ao conteúdo da proposta e também gravou um vídeo, segundo ele, para esclarecer a manifestação dele na CCJ. Só para deixar claro, não tem acordo nenhum do governo, muito menos meu, em trocar uma coisa pela outra. O que nós queremos é aumentar o juro de bancos, bets e bilionários. E eles querem votar o tal projeto da dosimetria. A única coisa que foi feito é votar os dois projetos na tarde de hoje que interessa ao governo. Esse de aumentar os impostos sobre os barões, os ricos, os super ricos, e eles vão votar o que eles querem. Mas nós vamos votar contra a dosimetria. Fechamos questão do PT e a orientação do governo é contra a dosimetria e a favor de cobrar mais de banco, bets e bilionários. É isso que nós vamos fazer. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, ao conversar conosco, jornalistas, parecia não ter sido informado a respeito desse acordo. Ele reforçou também que a matéria deve ser vetada pelo presidente Lula. Já o presidente da CCJ, Otto Alencar, que vinha trabalhando contra a aprovação do texto, manifestou frustração diante do acordo, mas reiterou que vai votar contra essa matéria, assim como todo o MDB, que tinha fechado ontem questão. Vale dizer também que o governo teve de se render para garantir a aprovação do projeto que corta os benefícios fiscais de forma linear e inclui aí o aumento da taxação das bets e fintechs. E aí a gente volta até a sonora do Jacques, em que ele fala taxar mais os barões. A equipe econômica conta com pelo menos 20 bilhões de reais em arrecadação para fechar as contas se esse projeto for aprovado. O texto foi analisado e votado ontem pelos deputados e precisa ser votado ainda hoje pelos senadores. E vale dizer que mais uma surpresa que ocorreu por aqui é que o projeto que libera os bingos e cassinos também deve ser incluído. E só para a gente ter uma ideia aqui do quanto tempo vai demorar essa discussão, a discussão do PL da dosimetria, só para finalizar, 15 senadores já estão inscritos. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Se foi um acordo, saiu caro para o governo, Vera? Bastante, Débora, porque é inexplicável, né? Como você explica, é mais difícil de explicar isso do que aquela triangulação estranha do Celso Sabino, que a gente já estava bastante perplexo aqui. Por quê? Porque, tudo bem, a equipe econômica tem que querer aprovar o projeto que garante, pelo menos de saída, o cumprimento da meta fiscal do ano que vem, que é esse que taxa as bets e fintechs e que corta de forma linear
isenções fiscais, corta em 10%. Esse era o projeto que o ministro Fernando Haddad vinha trabalhando ao longo das últimas semanas para que fosse aprovado antes do recesso. Mas fazer uma troca em que isso entre como um contrapeso ao projeto que da dosimetria, que reduz a pena para o Jair Bolsonaro, hoje pela pena atual, né, e o regime de execução penal que existe no Brasil, ele terá de cumprir pelo menos 6 anos, podendo chegar a 8 dos 27 anos e 3 meses aos quais ele foi condenado. Pelo novo projeto, isso passa a ser uma pena em regime fechado de 2 anos e 4 meses a 4 anos e 2 meses. Então, um belo de um abatimento. Fizeram tanta manobra ali para que isso passasse como uma mudança de redação e não precisasse voltar à Câmara, que praticamente rasgaram o regimento, rasgaram qualquer tipo de definição de regras sobre como ocorrem as votações no Congresso, nas 2 casas do Congresso. Então, e aí mostra o governo totalmente refém de uma maioria que é garantida pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre, e não por ele, governo. O vai e vem do Jacques Wagner mostra o quanto que o governo Lula está à deriva, também no Senado, não só na Câmara. E eu chamo a atenção para uma coisa que eu achei bastante sintomática, o fato do senador Rodrigo Pacheco, que era o defendido por Davi Alcolumbre para a vaga no Supremo e que ficou e que não foi indicado porque perdeu a queda de braço para Jorge Messias, ele discursou a favor da nova dosimetria das penas para Jair Bolsonaro e para os condenados do 8 de janeiro. Ele que lá no 8 de janeiro teve uma postura muito firme contra os golpistas, se indispôs com o eleitorado de direita naquele momento, e foi um dos momentos que o levaram a se aproximar do Lula, logo na largada do governo Lula, e agora fazendo esse movimento em sentido contrário e deixando claro, portanto, com esse discurso, que não ficou nada satisfeito de ter sido preterido para a vaga do Supremo, né? Bom, agora vamos ver se o Senado vai ouvir a voz das ruas. Hoje a pesquisa Quest divulgou um novo recorte sobre o PL da dosimetria e 47% dos brasileiros são contrários à redução das penas dos condenados pelos atos golpistas. Por outro lado, 43% apoiam a redução das penas. Na verdade, está ali meio que próximo. Os dados foram divulgados nessa pesquisa, que mostra que 24% dos entrevistados são favoráveis à proposta atual e outros 19% querem uma redução de pena ainda maior. A pesquisa deixa claro aqui a polarização. Enquanto 77% dos entrevistados que se classificam lulistas condenam a redução de penas, 53% que se dizem bolsonaristas apoiam a redução ainda maior das penas. Em relação aos que se intitulam independentes, aí sim 48% são contrários à redução das penas. A pesquisa ainda mostra que mais da metade da população desconhece a aprovação do projeto na Câmara, enquanto 47% afirmam ter conhecimento. A maioria, 58%, acreditam que o projeto tem o objetivo de reduzir a pena de Bolsonaro, enquanto 30% avaliam que a ideia é mais ampla, que vale para todos. Dos que afirmam que o benefício é para o ex-presidente Jair Bolsonaro, 71% são lulistas, 85% dizem ser de esquerda, mas não lulista, e 34% são bolsonaristas. Por outro lado, 60% dos bolsonaristas afirmam que o projeto é para reduzir a pena de todos. O levantamento também mostra que caiu um pouco a rejeição à anistia. De outubro para dezembro, o índice contra a anistia caiu de 47% para 44%. E o apoio do perdão da pena para todos subiu de 35% para 36%. Essa pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. É uma divisão que segue quase à risca, né? Aquela entre esquerda e direita, lulistas e bolsonaristas, com a diferença que tem uma pequena margem aí numérica contrária à ideia de você fazer essa mudança, de rever a dosimetria. Então, fica evidente que o Senado poderia ter segurado isso, se o Davi Alcolumbre quisesse. Não era uma coisa que era um clamor da grande e inequívoca maioria do povo brasileiro.
Se ele está pondo para andar, depois de ter segurado outros projetos que interessavam à direita, é pelo fato de que ele se afastou do governo nessa reta final do ano, depois que o Lula indicou o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um fator definidor dessa corrida aí de fim de ano do Senado para votar essa matéria. E o governo, com essa postura bastante dúbia, aceitando fazer um acordo para que a coisa tramite em troca da aprovação das matérias da agenda econômica. Acho que vai ter um preço a ser pago pelo governo por isso. O Lula vai ter de vetar, talvez o veto caia, e a gente fica em mais um tema, né, nessa queda de braço entre os poderes eterna, porque isso em algum momento vai chegar no Supremo, alguém vai judicializar, e aí o Supremo vai ter de decidir, talvez revogue essa nova dosimetria. E aí, para todos os temas, você tem 3 poderes que ficam se digladiando, ninguém entende mais nada. Essa pesquisa eu acho que é até generosa de achar que esse percentual aí de pessoas sabe do que se trata. Quando você fala em projeto da nova dosimetria, as pessoas boiam. E aí o entendimento é mais nessa base genérica mesmo. É para beneficiar ou para atrapalhar o Bolsonaro? As leituras no Brasil são todas hoje nessa base dicotômica, né? Ou é pró ou é contra. Então a polarização também pauta esses entendimentos bastante preto ou branco da realidade. E esse é mais um caso em que a gente vai ver ainda muito estique-puxa de governo, Congresso e Judiciário. Uma curiosidade, o senador pelo PT do Espírito Santo, Fabiano Contarato, votou a favor do PL da dosimetria e disse que foi um erro na hora do registro, porque ele sempre se mostrou contrário a essa matéria e disse que já pediu para fazer a alteração. Não vai mudar o placar, né? Foi aprovado na CCJ por 17 votos favoráveis a 7 contrários, mas é então o voto do senador Fabiano Contarato registrado de forma errada. Momento Antônio Candir, né? Antônio Candir, no governo Fernando Henrique, tinha sido ministro do Fernando Henrique e foi o voto que definiu uma votação contrária à reforma da Previdência no governo FHC por um voto. Não passou e era o voto dele na época. Ana Carolina Tomé, tem informações sobre o julgamento dos acusados de planejar uma explosão no aeroporto de Brasília. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde. A primeira turma do STF decidiu agora há pouco, por unanimidade, tornar réus os 3 homens acusados de planejar uma explosão aqui no aeroporto de Brasília em 2022 em uma ação golpista para tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Os acusados são Jorge Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza. Eles respondem por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e atentado contra a segurança de transporte aéreo. Segundo a PGR, o trio se reuniu em dezembro daquele ano no entorno do acampamento golpista instalado em frente ao QG do Exército, em Brasília, montou um artefato explosivo e planejou detoná-lo em um caminhão-tanque ali no aeroporto. O motorista do veículo percebeu o objeto suspeito e acionou a polícia. Os 3, lembrando, eles já tinham sido condenados em 2 instâncias pela Justiça aqui do Distrito Federal por outros crimes ligados ao episódio. O julgamento será formalmente concluído na noite desta sexta-feira no plenário virtual. Até o momento, votaram pelo recebimento da denúncia da PGR os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, ministro Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Lembrando também que ao final os ministros decidirão se os 3 serão absolvidos ou condenados. Volto com você, Débora. Obrigada, Ana. Réus que, se condenados, podem ter as penas reduzidas. Exato, eles nem foram condenados ainda e as penas já estão sendo revistas pelo Congresso. Casuísmo pouco é bobagem, Débora. Intervalo, você fica com notícias da sua cidade. Na sequência tem Repórter CBN. A gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. A Bruna Barbosa tem informações ao vivo em São Paulo. Ela que acompanhou uma agenda do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Oi, Bruna, boa noite.
Oi, Débora, boa noite a Vera, a todos que nos acompanham. O senador Flávio Bolsonaro se apresentou como um Bolsonaro mais moderado em um almoço reservado com empresários aqui em São Paulo, numa nova estratégia dele de reduzir resistências do mercado financeiro a essa pré-candidatura à presidência no ano que vem. O encontro reuniu cerca de 50 empresários de diversos setores. Segundo alguns deles, o clima ao fim do encontro foi de bastante otimismo. Alguns avaliaram que o senador demonstra ter aprendido com os erros cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que hoje é uma pessoa que mantém um bom trânsito no Congresso Nacional. Durante a conversa, Flávio não citou nomes para uma eventual chapa presidencial, mas afirmou que pretende anunciar ao longo da campanha os integrantes de um possível ministério. Temas como segurança pública e economia dominaram o encontro. Nos bastidores, empresários avaliaram ainda que, independentemente do cenário nacional, o governador Tarcísio de Freitas pode ser uma peça-chave para manter a direita no comando aqui em São Paulo em 2026, evitando a abertura de espaço para outros nomes, como a do atual vice-presidente Geraldo Alckmin ou do ministro da Fazenda Fernando Haddad. Flávio também afirmou que não há animosidade entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo e avaliou que a relação entre os dois é bastante positiva. Acalmar todos aqui com relação a essa torcida de parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, progressistas, PSD, republicanos. O momento é de que todos compreendam, eu já tenho convicção de que é uma candidatura muito mais do que viável, uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso, né, que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado. O almoço aconteceu na casa do empresário Gabriel Rocha, sobrinho de Flávio Rocha, presidente do conselho do grupo que controla a Riachuelo e aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa aproximação com empresários da Faria Lima ocorre em meio à tentativa de Flávio de demonstrar viabilidade política. Na semana passada ele já tinha participado de um outro almoço com empresários aqui em São Paulo, na sede do Banco BS, em um movimento que foi interpretado por aliados como uma disputa direta com Tarcísio pelo apoio do mercado financeiro. Vera e Débora. Obrigada, Bruna, pelas informações. Cola aí essa skin de moderado? Primeiro, não cola, mas o que me chama a atenção é o discurso, né? Porque ele diz que sempre cobraram um Bolsonaro mais moderado, centrado e equilibrado. Então, com isso, ele está querendo dizer que o seu pai é um radical, porque esse é o antônimo de moderado. Desequilibrado, que é um dos antônimos que o dicionário traz para a palavra centrado. E também para equilibrado, que foi outra coisa que ele disse. Outros antônimos. Instável, avoado, desatinado. Então, Flávio Bolsonaro, ao fazer esse discurso, ao vir aqui a São Paulo, que é um lugar ali simbólico para o mercado, para o empresariado, para acalmar esses setores, ele acaba admitindo o radicalismo do pai dele, que é algo que eles vinham negando a todo esse tempo. Era como se Bolsonaro fosse uma vítima de toda essa perseguição. Ele não fez nada de errado. Era ali uma pessoa que aceitou a derrota numa boa, não tentou fazer nada. Então, por que precisa de um Bolsonaro mais equilibrado, mais centrado e mais moderado? Né? As coisas, só existe um antônimo porque existiu a outra figura. Então, eu acho que isso já é um tiro no pé. Ele já está admitindo que o governo do pai dele teve essas qualidades radicais que ele está agora reconhecendo. Quanto à possibilidade de um bolsonarismo moderado, a gente tem visto seguidas, reiteradas, provas de que não existe isso. Quando a gente menos imagina, a cena do Jair Bolsonaro metendo um ferro de solda numa tornozeleira eletrônica. Não existe moderação no bolsonarismo. É um movimento político que só cresceu, só chegou ao poder, só ascendeu politicamente na base da confrontação ao sistema, da pregação do caos, da pregação de uma radicalização do discurso. Tanto é que a política brasileira hoje, se a gente comparar
com o período pré-2018, ela é muito mais polarizada, ela é muito mais antagônica, justamente porque existiu o governo Jair Bolsonaro, que cresceu nas circunstâncias ali do pós-impeachment de Dilma, do pós-governo Temer, e então essa moderação é só retórica, é só uma maneira do senador se apresentar para esse público, que é um público potencial da direita, mas que tinha ficado muito desconfiado depois que o pai optou pelo próprio filho para sucedê-lo. Buscou apoio do mercado, mas a bolsa caiu, como bem lembrou aqui o Wender Starles, né? Isso por causa do crescimento do Flávio Bolsonaro no recorte da Quest divulgado ontem. Ele é o candidato da direita mais bem colocado, embora todos eles percam para o presidente Lula, de acordo com a pesquisa Quest de ontem. O Ibovespa hoje encerrou, a B3 encerrou em queda de 0,79%. Isso dentro... a diferença dele para os demais... Não dá nem para falar em margem de erro, porque é tudo um ponto. Não é que ele está ali na frente e os demais estão comendo poeira. É quase toda uma situação muito empatada. Tanto os percentuais do Lula são quase idênticos e o dos opositores também. Mas o que o mercado esperava? Que o Flávio viesse bem abaixo do Tarcísio. E isso forçasse imediatamente uma reavaliação desse quadro por parte do próprio Jair Bolsonaro. Isso não aconteceu. É natural que numa largada, alguém com o sobrenome Bolsonaro tenha ali, chame a atenção do eleitor. Te apresentam um cartão, tem alguém com o sobrenome Bolsonaro, e aí tem outros nomes que você nunca ouviu falar na sua vida, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas. Se você é um eleitor do Nordeste, não necessariamente você conhece esses nomes. Então, é natural que alguém com o sobrenome Bolsonaro largue na frente. Mas qual é o temor, né, do empresariado e desses operadores da Bolsa que levam a esses resultados? É que lá na frente o teto do bolsonarismo pese e isso facilite a reeleição do Lula. Eu falei disso ontem aqui no Viva Voz, escrevi a minha coluna quase toda sobre isso. Minha coluna, o título é O Fator Flávio, e aí eu explico como que isso pode ser uma boa notícia na largada para o bolsonarismo, mas lá na frente nem tanto. A gente faz mais um intervalo e na sequência tem Bruno Caraza para falar de economia. Quarta-feira é dia de Bruno Caraza no Viva Voz. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite para você, ouvinte, que está com a gente aí, fim de tarde. Ei, Bruno, adoro esse ei do mineiro. Ei, é muito bom, né? É muito bom. Já denuncia de cara, né? Já denuncia de cara. Ô, Bruno, nessa semana de um monte de votação, algumas até inesperadas no Congresso, o governo acabou conseguindo um acordo para viabilizar o orçamento e para, enfim, não passar mais um ano sem que ele seja votado até o recesso. Também isso interessa para deputados e senadores, porque permite ao governo começar a gastar desde a largada de 2026. Isso acabou ficando bom para todo mundo? Ficou ótimo para todo mundo, né? A conveniência, né, Vera? Quando a gente olha historicamente, quase nunca isso acontece, né? Eu até fiz um levantamento lá para o Jornal da Globo, segunda-feira, sobre isso. Eu peguei os últimos 30 anos, só 2 vezes o orçamento foi votado e sancionado antes da virada do ano. Nos outros, ele sempre foi aprovado no decorrer, a maior parte das vezes ao longo de janeiro, né, na convocação aí extraordinária, mas em alguns casos, igual nesse ano, o orçamento só foi sancionado com 100 dias de atraso, foi em abril, né? Então, isso provoca... Aqui no Brasil não é igual nos Estados Unidos, né? Lá tem o famoso shutdown, né? Que paralisam realmente as despesas do governo, os programas governamentais, os pagamentos para servidores.
Aqui no Brasil a regra não é tão rigorosa assim, mas a gente tem uma regra de represamento das despesas, né? Varia de ano para ano, mas em geral o governo só pode gastar uma parcela do que ele gastou no ano anterior, e isso num ano eleitoral não é nada bom, né? Até porque o ano eleitoral também tem outras travas que vem da legislação eleitoral que vedam alguns tipos de contratações, de pagamentos, quando a campanha eleitoral começa. Então, tanto o governo quanto deputados e senadores, inclusive os de oposição, fizeram aí um grande acordo agora nesse final de ano para aprovar logo o orçamento para o ano já virar com tudo funcionando, para o governo liberar os recursos tanto para os programas do governo quanto para as emendas, que é o que realmente interessa aí para os parlamentares que estão de olho também na sua reeleição. Então, foi um grande acordo. Vamos começar o ano com o governo podendo gastar aí conforme o planejado. Aí, Bruno, o governo conseguiu aprovar o corte de 10% nos benefícios fiscais e o aumento da tributação sobre as bets e sobre as fintechs. Ajuste fiscal pelo aumento da receita. Cadê o controle de gastos? Débora, acho que tem 2 pontos aí, né? Um positivo, realmente o Brasil ele tem um volume muito grande de benefícios fiscais para empresas, para vários grupos sociais. Então, a gente precisa rever essa política de incentivo do governo. Então, é uma medida positiva de colocar uma trava, de buscar uma redução. Se vai ser implantado aí é uma outra história, né? Porque os lobbies são muito poderosos, mas é uma medida positiva. Mesma coisa em relação às bets, houve um crescimento muito grande dessa atividade, até um problema social que a gente tem no Brasil. E no caso das fintechs, você está aí nivelando o jogo entre fintechs e os bancos tradicionais. Então, são medidas na direção correta, mas que vão aumentar aí a carga tributária desses setores. O lado ruim, que foi o que você mencionou, é que o governo continua apostando na estratégia de aumentar a tributação e não encarar o problema dos gastos. Inclusive, nessa proposta orçamentária, o governo conseguiu aí mais algumas burlas aí a essa necessidade de controle de gastos, né? Uma delas foi a autorização do Congresso de não buscar o centro, o superávit, né, que é de 0,25% do PIB, que é o que está na lei, está previsto no arcabouço fiscal. O governo conseguiu autorização de mirar a parte de baixo, né, na margem de tolerância, o que, na prática, é uma redução da meta de superávit, então é uma medida ruim. E o governo conseguiu várias formas também de isentar despesas dessa meta de superávit. Então, entrou aí o pagamento de precatórios, o prejuízo de 10 bilhões aí dos Correios, entrou também investimento das Forças Armadas, a ajuda para as empresas afetadas pelo tarifaço, somando tudo, educação, alguns gastos de educação e de saúde. Então, somando isso daí, já dá mais de 90 bilhões de reais que o governo deveria cortar de despesas para alcançar a meta e conseguiu essa autorização para não fazer. Então, mais uma vez, o governo consegue tirar aí da meta várias despesas importantes para não ter que encarar o corte de gastos e cria novas tributações sobre alguns setores da economia. Então, é a velha receita que vem sendo seguida desde o início do governo Lula. A gente, quando tem o Bruno, acaba aproveitando para esclarecer todos os assuntos ligados à economia. E ontem teve pesquisa Quest, que mostrou uma leve melhora no bom humor da população com a economia. E me chamou a atenção, e eu estava conversando com o Bruno aqui quando a gente estava combinando os temas, o fato de um projeto se sobrepor, inclusive, à reforma do IR, como um projeto muito aprovado, segundo a Quest, que é a ideia da energia elétrica subsidiada, né, de luz mais barata para quem tem uma renda menor. Eles são projetos que entram na mesma raia, correm na mesma raia dessa questão da justiça tributária ou da redução das desigualdades. E eu estava perguntando para o Bruno, dessa vez, essa redução da conta de luz, ela é mais sustentável
do que aconteceu no governo Dilma no passado, Bruno? Vera, foi muito bem, você olhando as minúcias aí, né, das pesquisas, e muito bem apontado por você, observado, né? Realmente o apoio foi maior para essa política de isenção da conta de luz, um apoio de 75% dos entrevistados contra 69% da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Eu vejo esse resultado. Os dois programas, eles têm a mesma lógica, que é isentar para quem ganha menos e aumentar a cobrança de imposto ou a tarifa para quem ganha mais, né? É um caso diferente do que foi lá atrás no governo Dilma, por exemplo, que houve uma intervenção muito forte no mercado de energia, que acabou penalizando as empresas. Então, a Dilma meio que na canetada reduziu a conta de luz para todo mundo, mas isso acabou afetando as empresas do setor, que passaram a investir menos, e depois a gente quase correu um risco de um apagão logo depois. No caso dessa política do governo que foi aprovada nesse ano, a proposta do governo é aumentar a isenção para quem ganha menos e aumentar a tarifa para quem ganha mais. Então, o governo está isentando as camadas mais pobres e aumentando a tributação sobre a classe média e as empresas. É a mesma lógica do imposto de renda. Isenta para quem ganha até R$5 mil, aumenta para quem ganha acima de R$50 mil. Então, são duas apostas do governo, e eu acredito que esse apoio maior para a política de isenção da conta de luz tem a ver com dois fatores, né, que tem a ver com essa questão da desigualdade, né? Primeiro, a gente tem uma população de baixa renda que já estava isenta da cobrança do imposto de renda, então não foi beneficiada com essa política, e a gente também tem uma informalidade muito grande na sociedade brasileira. Então, uma pessoa que tem renda informal, ela não declara o imposto de renda, então ela também não foi abarcada. Então, acredito que o apoio à política de isenção da conta de luz tem o maior apoio da sociedade, porque aí pega todo mundo, inclusive as pessoas mais pobres pagam conta de luz, né? Matou a charada, nem o governo estava esperando isso, foi ali uma surpresa até para eles. Obrigada por hoje, Bruno. Até, tchau, Bruno. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. 6h56 agora, ainda dá tempo aqui de um último tema. A Ana Carolina Tomé tem mais informações sobre o marco temporal no STF. Oi, Ana. Oi, Débora. Pois é, isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Até o momento, a Corte, então, tem um placar de 6-0 contra a restrição às demarcações. O entendimento reúne os votos dos ministros Gilmar Mendes, que é o relator, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, ministro que também acompanhou integralmente o relator. Além deles, também votaram os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, que acompanharam o relator, mas com algumas ressalvas. O STF analisa ações contra a lei aprovada pelo Congresso em 2023, que restabeleceu o marco temporal, apesar de a Corte já ter declarado a tese inconstitucional. Paralelamente, o Senado aprovou uma PEC na semana passada com o mesmo conteúdo, que ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. O julgamento do STF ocorre no plenário virtual da Corte, e os ministros que ainda não votaram têm até às 11h59 da noite desta quinta-feira para se manifestar. Débora. Obrigada, Ana. Uma queda de braço, né, Vera, entre o Judiciário e o Congresso. Mais uma. O Congresso aprovou na semana passada uma PEC, portanto, agora constitucionalizou a questão do marco temporal, e o Supremo vai na contramão, dizendo que isso é inconstitucional. Então, tem ali conflito aberto e direto, que só vai poder ser dirimido, a meu ver, se o Supremo entender, disser que interpretou, e que essa questão do direito dos povos originários às suas terras é uma cláusula pétrea da Constituição e, portanto, não caberia ao Congresso modificar nem por proposta de emenda à Constituição. Mas veja que loucura, né? Essa tese do marco temporal começou lá atrás, justamente no Supremo Tribunal Federal, por uma tese levantada pelo finado ministro Antônio Menezes Direito. Foi ele que trouxe essa tese
do marco temporal. E depois ela chegou a contar, por exemplo, com a simpatia do próprio ministro Gilmar Mendes, que foi sendo convencido do contrário ao longo da evolução desse caso. Então, agora a gente está diante desse impasse que vai ter de ser resolvido, provavelmente, com o Supremo dizendo que não cabe PEC para mexer nesse assunto, que, portanto, ele tem razão. Mas isso não vai ser bem recebido no Congresso, porque a maioria ali, que é uma bancada ruralista, que tem capacidade de arregimentar apoio nas outras bancadas, votou isso em seguida, às vezes, votou por meio de projeto de lei, agora de PEC. Então, mais um pepino para ser descascado aí nessas relações cada vez mais espinhosas entre os poderes. Abacaxi que tem espinho, pepino não tem. A pepino é a quantidade de sal, talvez. De água, né? Ali sei eu. Obrigada, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz. Até, gente. Até amanhã.